Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui dando aula para o 7º ano, tá? Hoje nós vamos corrigir nosso caderno de atividade, tá? Peguem lá o caderninho de vocês de atividades, que é esse aqui, tá? E abram lá na página 29 do caderno de atividades, tá bom? E a gente vai fazer aí os exercícios, tá? Começando pelo capítulo 1, que é o Renascimento, tá? Na página 29. Vamos lá. Número 1. Observe a linha do tempo a seguir e faça o que se pede. Letra A. Marque na linha os anos que iniciou o fim da Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789. Quais os eventos ocorridos nessas datas? Em 1453 foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E em 1789 vai ser, no caso, a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha. Tá? Letra C. O que caracterizou o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna? Tá? Vamos lá. Caracterizou, né, a transição, a ascensão da burguesia e a centralização no poder do rei, tá? Então, isso vai ser a transição da Idade Média para a Idade Moderna é assim, a burguesia vai se destacar, então o que vai acontecer? A centralização em cima do poder real com a ajuda do dinheiro da burguesia, que é uma nova sociedade, né, social que está surgindo, tá? Então a centralização no poder real e o crescimento da burguesia, tá? Número 2. O Renascimento situa-se historicamente na Idade Moderna. Explique com suas palavras o que foi o Renascimento e cite duas características desse movimento. Vamos lá, explique com suas palavras, né, o que foi o Renascimento. O Renascimento foi o renascer da cultura grego-romana, né? Duas características, a gente pode falar aí, o nascimento aí nas artes, na filosofia, na religião, na ciência e também na política, tá? Com alguns artistas e pensadores que vão surgir nessa época, tá? Outra coisa também, a gente pode falar o antropocentrismo, né? Tirando aí o teocentrismo e surgindo o antropocentrismo, tá? O individualismo, o racionalismo, tá? Isso são algumas das coisas que vão acontecer aí nesse período. Letra B. Retome a linha do tempo na atividade 1, indique, usando um lápis de cor de sua escolha, o período temporal em que ocorreu o Renascimento. Tá? Ele vai do século XIV ao século XVI. Tá? Então vocês vão lá lá em cima com lápis de cor, que vai ser da sua escolha. Tá? Vocês vão ver lá onde começa o século XIV até o século XVI, tá? Mas cuidado, tá? Com as pegadinhas aí, tá bom? Vamos lá. O termo renascimento indica o renascer, a retomada de algo. Para o renascentista, o que renascia? O que renascia, como eu falei anteriormente, foi a arte grego-romana. Por que esse termo foi utilizado? Porque o Petrarca, né, no século XIV, ele diz que a Idade Média foi a Idade das Trevas, que não teve nenhuma produção de cultura. Então, dentro desse termo, ele achava, tá, que por isso que tinha que apareceu o Renascimento, tá, das grego-romana, já que na Idade Média, que foi a Idade das Trevas, não aconteceu nada, tá? Aí tá ok. Ele estaria correto? Não, ele não está correto. Houve cultura sim, tá? Na Idade Média.
Então ele não pode dizer que na Idade Média foi a Idade das Trevas, tanto é que os historiadores não reconhecem esse termo, tá? Porque apesar de ter sido 1000 anos, tá? de história, mas houve cultura sim, tá? Vamos lá. Página 30, questão 3. Leia o texto a seguir do historiador Peter Book sobre o uso do termo Renascimento, exclusivamente para o movimento europeu. Vamos lá. A Itália do século... Estou lendo um textozinho aí, né? Acompanhei. A Itália do século XVI teve o seu Rafael, mas no Japão do século XVIII teve seu Hokusai. Maquiavel foi um poderoso e original pensador, mas também foi o historiador Ibn Khaldun, que viveu no norte da África durante o século XIV. O que podemos concluir com base no texto de Peter Book? Ele quis dizer que o Renascimento ele não aconteceu só na Europa, tá? Aconteceu ao mesmo tempo em várias partes do mundo, como ele dá o exemplo aí do Japão e também aí do norte da África. Vamos lá, questão número 4. O Renascimento foi um período de intensa produção artística, inclusive de obras com temas religiosos, como podemos ver na imagem a seguir. Estamos vendo aí o da Capela Sistina, Adão e Deus, né, quase tocando um com o outro. Tá? Vamos lá. A imagem produzida por Michelangelo para a Capela Sistina no Vaticano foi feita sob encomenda do Papa Júlio II em 1508. O trabalho chegou a ser interrompido por um período por falta de recursos para o pagamento do artista. Com base nessas informações e nos seus estudos, responda. Letra A. Qual é o nome da obra retratada na imagem? A Criação do Homem, tá? De Michelangelo. Por que ele foi produzido? Para adornar o teto da Capela Sistina no Vaticano, tá? Encomendada pelo Papa Júlio II. Quem eram os mecenas e qual era o papel deles no contexto renascentista europeu? Não esquecendo que mecenas eram aqueles que patrocinavam esses artistas, tá, gente? Então vamos lá. Eram mercadores bem-sucedidos, nobres ou religiosos, tá? Que patrocinavam o artista. Ponto. Também encomendavam aos artistas a construção de pequenas capelas com esculturas e adornos para os futuros túmulos, tá? Então isso aí foi os mecenas, né, que eram os principais patrocinadores que tinham dinheiro, tá bom? Vamos lá, número 5, vocês vão botar aí verdadeiro ou falso, tá? Letra A. A pintura apresenta o tema religioso, pois era permitido explorar apenas esse tema durante a Idade Moderna. Falso. Por quê? Uma que a Igreja Católica não permitia esse tipo de acontecimento, tá? É assim, de você fazer autópsia, né, em corpos humanos, porque era considerado pecado, tá? Letra B. A pintura destaca a importância da ciência na época. Na Idade Média, por exemplo, a dissecação de cadáver era proibida, mas aqui a prática é mostrada em detalhe. Verdadeiro. Como eu falei anteriormente, a Idade Moderna ainda teve essa coisa de você não poder fazer autópsia em corpos humanos, tá? Letra C. A obra de Rembrandt mostra o uso de técnicas de claro e escuro, ou seja, o contraste entre a luz e a sombra. A técnica confere perspectiva à imagem e realismo nas cenas retratadas? Com certeza. Tanto é que vocês podem ver que os homens que estão mais atrás parecem menores dos que estão mais à frente. Isso é perspectiva, tá? Vamos lá, letra E.
Tô na E, né? O D. Retratos do grupo como... Ah, não, letra D. Vamos lá. Retratos de grupos como visto na imagem eram comuns nas obras renascentistas europeias. Nesse caso, Rembrandt atribuiu a diferentes expressões ao retratar que aparentam estas interagindo uns com os outros. Verdadeiro, parece que está em movimento, né? Realmente é interessante esse quadro dele. Letra E. Os artistas renascentistas passaram a aplicar conhecimento de matemática e astrologia para produzir suas obras com base em investigações de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, entre outros. Não teve não, é falso. Tá? Letra número 6. Complete as informações das frases a seguir. Letra A. Dom Quixote, obra de Miguel Cervantes, é o clássico da literatura renascentista. Letra B. O Renascimento não pôde ser entendido apenas como uma expressão artística. Este movimento também englobou outras áreas do conhecimento, como as ciências, a literatura, a arquitetura, entre outros. Letra C. O humanismo valorizava o ser humano e a sua capacidade de pensar e transformar. Por isso pode ser caracterizado como um pensamento antropocentrismo. Antropocentrismo, não sei se vocês lembram, é o homem como centro do universo. Teocentrismo é Deus como centro do universo. Tá? Vamos lá. Letra D. Holanda, Portugal e França foram alguns dos reinos que também apresentaram produções renascentistas. Letra E. Entre as fases do Renascimento está o Trecento, do qual fazem parte escritor Dante Alighieri, o poeta Petrarca e o pintor Giotto. Já no Cinquecento se observou a ápice da expressão artística italiana, com a arquitetura de Donato Bramante, o polimata Leonardo da Vinci e o pintor e escultor Michelangelo e os pintores Tessínio e Rafael Sanzio. Vamos lá, letra F. Utopia, de Thomas More, é uma das obras de destaque no Renascimento inglês. O autor critica os abusos políticos e religiosos da sociedade de sua época. Vamos lá. Pessoal, aqui eu vou fechar essa parte aqui hoje, tá? Vou dar continuidade aqui. Vou ver se dá para a gente ir até as grandes navegações. Vamos lá, formação dos Estados Nacionais. Vamos continuar, tá? Um dos eventos mais marcantes da passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, que vai de 1337 a 1453. A respeito desse evento, suas repercussões no território europeu responda. Quais eram os grupos do conflito durante a Guerra dos 100 Anos? Inglaterra e França, né? Por que razão essa guerra teve início? O motivo foi disputa do sucessor do trono francês, tá? Letra B. Qual foi o resultado final da Guerra dos 100 Anos? Ela terminou com a vitória francesa, que manteve o controle sobre o trono francês. Letra C. Por que essa guerra foi tão importante para a história dos grupos envolvidos? Resposta. Porque durante sua ocorrência houve o fortalecimento dos reinos da Inglaterra e da França, que foram gradativamente se constituindo como estados nacionais, e ao fim do conflito, por exemplo, eles já contavam com um exército formado e com divisas territoriais definidas. Número 2. Sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, leia o texto a seguir. Tá? É evidente que o sentimento nacional dos séculos XIV e XV é muito diferente dos nossos sentimentos nacionais.
Eles se formam através de um nome comum, de um príncipe comum e de um interesse comum e de uma linguagem comum, da consciência de uma origem comum, do orgulho de uma história comum e de uma religião comum. Vamos lá, qual foi o resultado da situação descrita nos textos citados? Resposta: como resultado, no âmbito político, houve formação dos Estados nacionais modernos, liderados por monarquias centralizadas e fortalecidas. Letra B. Caracterize a nova organização política do período descrito no texto. Resposta: ainda que as monarquias nacionais tivessem suas particularidades, elas apresentavam também alguns pontos em comum. Entre eles, destacam-se a formação de um exército nacional, instituição da justiça real, centralização e unificação administrativa, a cobrança de impostos feita pelo Estado, a unificação do pesos e medidas e a adoção de uma moeda única. Número 3. Descreva brevemente, nos espaços a seguir, como ocorreram o processo de formação dos estados modernos indicados abaixo. Vamos lá, está aqui. A França. Foi apenas a partir do reinado de Filipe Augusto que a centralização do poder real teve início, e assim como a elaboração de leis e a cobranças de impostos. Tá? Inglaterra. A centralização do poder real começou no século XII. Em 1215, com Magna Carta, os nobres limitando o poder do rei, tá? Que no caso era o João Sem Terra. No século XIV, o parlamento foi dividido em Câmara dos Lordes e Câmaras dos Comuns. Portugal. Formação do Estado português foi a primeira a acontecer na Europa Ocidental. Em 1143, Afonso Henrique garantiu a independência em relação a Castela e Leão. Espanha. O território espanhol contava com diversos reinos, formados desde o século XI. O casamento entre o rei Aragão e a rainha de Castela, Fernando e Isabel, garantiram a unificação espanhola. O Sacro Império Romano. A unificação do Estado alemão ocorreu apenas no século XIX, que a gente vai ver depois isso, tá? As diferenças culturais entre diversos povos que habitavam a região, o poder da nobreza local se sobrepuseram à tentativa de centralização ocorrida antes deste período. Virou aí a página, vamos fazer a página 34. O absolutismo é um regime político que se estabeleceu em alguns estados modernos europeus, sendo o francês exemplo clássico na figura do rei Luís XIV, o rei Sol. Com base em seus estudos, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A correta é a letra B, tá? Luís XIV representa o poder do rei, mas também o luxo da corte francesa, a sociedade da corte, como ficou conhecida, e reunia nobres, ricos e burgueses. Número 5. Verdadeiro ou falso? Letra A é verdadeira, tá? A B é verdadeira, a C é falsa, a D é falsa e a letra E é verdadeira. Número 6. As ilustrações a seguir representam 3 situações possíveis em relação à balança comercial de um Estado. Vamos lá. Com base na observação da imagem, faça o que se pede. Explique que a balança comercial favorável é quando você exporta mais e importa menos. Então, ela é favorável. Tá? Letra B. Circula a ilustração que corresponde à balança comercial desejada pelos estados modernos, que é a balança C, que é importar mais e exportar menos. Letra C. A balança comercial favorável faz parte da política econômica absolutista. Que política é esta? Essa política era a política mercantilista, na qual
o camarada, o Estado, né, queria vender mais e comprar menos. E para os produtos deles não entrar no seu mercado, o que eles faziam? Leis protecionistas, nas quais os produtos se tornariam, né, dos que tentavam importar para o seu estado, ficassem mais caros e assim não pudesse concorrer com o seu produto, tá? Vamos lá. Então aqui termina a nossa correção de hoje, tá bom? Próxima aula a gente vai corrigir as grandes navegações e também vamos corrigir o quarto, a reforma religiosas, as reformas religiosas, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham pego aí, tenham copiado tudo bonitinho e até a próxima videoaula. Um abraço a todos!